Eu sou a professora Bárbara e vou começar a disciplina de Clínica Médica do Sistema Endócrino. As glândulas endócrinas, as suas funções é a secreção das substâncias, ou seja, os hormônios, que atuam sobre célula-alvo, ou seja, dentro do nosso organismo. Regulam a homeostase, tá? Ou seja, o equilíbrio do meu organismo. Os hormônios, substâncias químicas que são produzidas por glândulas que atuam no sentido de controle ou auxiliam no controle de alguma função do corpo, tá? Ou seja, eles têm que estar em homeostase para ter a sua real funcionalidade no nosso organismo. Aqui eu já tenho os hormônios produzidos pela hipófise. O hormônio adrenocorticotropina, tá? A ação dele é estimular e liberar os hormônios pelas glândulas suprarrenais, principalmente o cortisol, tá? Eu tenho o hormônio estimulante de tireoide e tireotrofina, que ele estimula a síntese e a secreção de hormônios da tireoide. Tem o hormônio do folículo estimulante, estimula o desenvolvimento dos folículos nos ovários e induz a secreção do estrogênio. Tem o hormônio luteinizante, em conjunto com o hormônio folículo estimulante, promove o crescimento e a função das gonadas, tá? Ovários e testículos, tá? Só para vocês saberem. A prolactina, que é o que? Na produção das glândulas mamárias para a produção de leite. Nos homens, essa função não é conhecida. O hormônio antidiurético ou vasopressina estimula a reabsorção da água do nosso sistema renal, reduzindo o volume de urina e a perda excessiva de água. E a ocitocina atua no estímulo da musculatura do útero. Exemplo grande é a epinefrina. Ela é secretada pela suprarrenal em resposta à estimulação simpática. A insulina é secretada pelo pâncreas, atua em praticamente todas as células do organismo, exceto no tecido nervoso. Aqui é um exemplo para vocês da localização do que? Das glândulas do sistema endócrino. Então, eu vou colocar para vocês aqui onde está a setinha, né? Os testículos, glândulas suprarrenais, que são essas aqui, ó, ficam em cima do nosso sistema renal dos rins. Eu tenho a tireoide, eu tenho o hipotálamo, tem a hipófise, tá? Que é esse azulzinho aqui, as parotireoides, pâncreas e os ovários, ok? Aqui não é o aqui é só o pâncreas, tá, gente? Foi demais. As principais glândulas endócrinas, eu tenho a hipófise, que ela possui 8 hormônios, situada na cavidade óssea abaixo do hipotálamo, a tireoide, que ela possui 3 hormônios, situada na parte anterior do pescoço, abaixo da laringe, a paratireoide, que ela possui apenas um hormônio, situada atrás da tireoide e muito pequena. As glândulas suprarrenais têm 4 hormônios, situados acima de cada rim. Ilhotas de Langerhans fica situada no pâncreas, possui 2 hormônios. Pâncreas, localizado atrás e por baixo do estômago. Ovários, que tem 2 hormônios. Cavidade pélvica ao lado do útero. Testículos, que possui apenas um hormônio, situado na bolsa escrotal. Aqui é o hipotálamo, tá? E a glândula da hipófise. A hipófise, eu tenho a hipófise anterior, que ela é conhecida como hormônio GH, o hormônio do crescimento, e o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, prolactina, que é o hormônio estimulante do leite, FSH e o LH, que é reprodução feminina. A hipófise posterior, hormônio antidiurético e ocitocina na contração uterina do leite. Aqui, gente, eu tenho mostrando para vocês só para direcionar, ou seja, o hipotálamo aqui, né? O que acontece? Ele tem os hormônios liberadores, que vai liberar a prolactina, o FSH e o LH, o TSH, o ACTH, que ele age o quê? Prolactina nas mamas, o TSH no pâncreas, o ACTH, que ele vai reagir aonde? No sistema, na junção nas glândulas suprarrenais. E o GH, que ele age o quê?
nos ossos. E aí eu tenho na ocitocina, aqui ó, na ocitocina, a liberação do neurohipófise, que ela age diretamente aonde? Nos néfrons, que ficam no meu sistema renal. A ocitocina, ela age no útero e nas glândulas mamárias, conforme está aqui. A glândula suprarrenais, localizada sobre o póleo de cada rim, formado por duas partes distintas, o cortisol e o aldosterona. Só para vocês saberem a localização da glândula suprarrenal, fica em cima do meu sistema renal. Eu tenho as ilhotas de Langerhans, secreção de dois hormônios importantes. Ela secreta quem? A insulina, o aumento do transporte da glicose através da membrana celular, aumento da intensidade do metabolismo da glicose, a ausência da insulina, ou seja, quando o paciente ele já se torna um diabético, células utilizadas as gorduras e as proteínas para energia, o aumento da concentração de glicose no sangue e até mesmo os ácidos graxos. Aqui eu tenho uma demonstração da função endócrina com as ilhotas de Langerhans, que é o quando a célula beta produz a insulina. Eu tenho aqui ó, o ducto pancreático, tá? E aqui eu tenho a formação, tá, das células beta para a produção da insulina. Células beta produzem a insulina e as alfas produzem o glucagon, aonde acontece o quê? A glicemia do meu organismo. Elas entram em homeostase para prevenção e mantém o meu organismo sempre no mesmo equilíbrio. A função exócrina produz suco pancreático, vias biliares e os ductos pancreáticos, ou seja, a produção dela tem que ser contínua dentro do meu organismo. Os testículos, eles produzem a produção de testosterona, estimulam o quê? O crescimento dos órgãos sexuais masculinos e desenvolvem as características sexuais secundárias. Os ovários produzem os estrogênios e a progesterona. Os estrogênios produzem o quê? Os órgãos sexuais femininos e as mamas. E a progesterona estimula a secreção das substâncias, ou seja, prepara o útero para a gravidez, tá? E as mamas para a lactação. E a função da tireoide é produzir, armazenar e liberar os hormônios tireoidianos na corrente sanguínea. Os hormônios desempenham um importante papel nas células do tecido e nos órgãos do corpo humano. Atuam na regulação do metabolismo. As disfunções endócrinas, a doença da tireoide, as doenças são mais comuns, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, as tireoides e os nódulos tireoidianos. Exames normalmente solicitados são esses quatro aqui, que é importante vocês saberem: TSH, T4L, que a gente chama de T4 livre, ATPO e ATGP. ATG, perdão. O hipotireoidismo ele tem a diminuição do hormônio, ou seja, diminuir, não é um aumento, ó, hipo. Sintomas, normalmente a depressão, desânimo e sonolência, diminuição da frequência cardíaca, voz mais grossa, aumento do peso excessivo, edema e a diminuição do libido sexual. Já no hipertireoidismo, o aumento do hormônio, aonde eu tenho o nervosismo, a irritação, a insônia, taquicardia, perda de peso, os olhos saltados e a sudorese ambulante.